estamos aqui descendo por um túnel abaixo da cidade de Davi, né, em direção à proximidade do local, possivelmente, onde os seus soldados puderam entrar na cidade de Jebus. Mas nós queremos aproveitar essa oportunidade para falar algumas coisas importantes sobre a vida de Davi. E eu vou tomar como referência aqui o Salmo de número 51, que é um salmo de arrependimento dele logo depois que cometeu o pecado de adultério com Betseba. No Salmo 51 ele diz assim, a partir do versículo de número 2: Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que eu nasci em iniquidade, eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Mais adiante ele ora no verso 7, purifica-me com esopo e ficarei puro, lava-me, ficarei mais branco do que a neve. No verso de número 9, ele diz, esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E então no 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Quando a gente lê a história de Davi, particularmente quando ele era bem jovem, né, aquele momento em que ele vê Golias dizendo palavras blasfemas contra o Deus de Israel, nós percebemos ali a pureza do coração de Davi, né? Davi, ele fica indignado com aquelas expressões blasfemas, com a cobardia dos israelitas que não ousam dar uma resposta a todos aqueles insultos, e ele se coloca disponível para enfrentar o gigante. E inicialmente até é desestimulado, Saul tenta colocar nele a sua própria armadura, ele a rejeita, porque ele era muito pesada, e ele resolve ir com o seu próprio instrumento como pastor, a sua funda, as pedrinhas que ele recolhe, e vai enfrentar o gigante, né? E diz ao gigante, tu vens a mim com a espada, com a lança, com o escudo, mas eu vou a ti apenas em nome do Senhor dos Exércitos. E ele derruba aquele gigante. E quando a gente vê toda aquela imagem de Davi, o Davi pastor, não o Davi rei, né? A gente vê assim um símbolo de pureza, de devoção a Deus, de dedicação. Mas depois nós temos assim uma surpresa muito mais adiante, depois já de ele estar no trono, não naturalmente em toda a sua regência, mas num determinado episódio de sua vida, em que ele, diferentemente do que fizera antes, ou seja, acompanhar seus soldados militares ao campo de batalha, ele fica em casa, já assim numa posição de ócio, né, descomprometido com o que antes lhe era peculiar, que era estar no campo de batalha e participar diretamente das lutas. E naquela situação de ócio, ele está comendo, diz a Bíblia, ele dorme, e ele vê Betseba que estava banhando-se a partir da sua janela. E ele a cobiça, a chama para o seu palácio, e com ela pratica uma relação extraconjugal. E depois, sabendo que ela está grávida, ele procura dar uma forma de esconder aquilo ali, mandando chamar seu esposo do campo de batalha para que fique com ela. Exatamente o que ele havia feito, deixado seus soldados no campo de batalha, o próprio Davi. Mas Urias era um homem muito dedicado à sua função militar, e ele não quer ficar. Chegam até mesmo a lhe dar bebida, ele fica embriagado, dorme na porta do lugar, mas ele não vai, não fica com a esposa, não deita-se com ela, porque estava totalmente imbuído das suas responsabilidades militares, considerava desfrutar aquele momento com a sua esposa enquanto seus soldados estavam no campo de batalha como uma coisa inaceitável. E então Davi o envia de novo ao campo de batalha, mas orienta o seu comandante para que as forças recuem quando ele adiantar-se, de maneira que fique exposto ao campo de batalha para morrer. E Natã é o profeta que vai confrontar Davi.
Conta ali uma parábola de um homem que tinha várias ovelhas e tal, mas tendo um visitante em sua casa, foi atrás de sacrificar não uma das suas muitas, mas uma de um outro mais pobre que só tinha uma única ovelha. Quando Davi ouve aquela história, Davi fica indignado e Davi diz: olha, este homem aí merece morrer. Mas Natan diz: este homem és tu. E então Davi cai em prantos, ele diz: pequei contra o Senhor, e aí que ele escreve o Salmo 51. Esse é um salmo interessante porque a gente vê que Davi, diferentemente daquilo que a gente vê cotidianamente, ele não faz ressalvas para o que fez, ele não dá desculpas, ele não eufemiza. Ele diz: contra ti somente pequei, fiz o que é mal diante dos teus olhos. Aí ele diz: tu és justificado no falares, tu és inculpável, Senhor, no julgares. Eu não tenho nada de que me defender, eu não tenho nada o que dizer. O problema está em mim, sou eu que fui formado em iniquidade, concebido em pecado, eu é que sou o transgressor. Ele, primeiramente, admite o seu pecado da forma mais transparente possível, sem se esquivar, sem eufemizar, sem encontrar um responsável. E aí ele pede que Deus lhe seja misericordioso, apaga as minhas iniquidades, esconde o teu rosto dos meus pecados, não somente me perdoa, mas cria em mim um coração puro. Ou seja, muda a minha vida para que eu não torne nunca mais a fazer uma coisa desse tipo. Cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. É interessante que Natan disse a Davi: Deus perdoou o teu pecado, mas o teu filho vai morrer. O filho que estava no ventre de Betseba, que ainda não era Salomão, que veio a ser também um filho que Davi teve com ela. Mas ele diz: teu filho vai morrer, porque o que tu fizeste em oculto, Deus diz, eu farei perante todo Israel. Ou seja, aquilo que tu fizeste preocupando tanto com ocultar-se, o meu juízo vai ser público sobre a tua vida. E Davi ainda teve muitos problemas por causa disso, né? Nunca saiu da casa dele desgraças, problemas por causa desse pecado que ele cometeu. Ele teve que levar esse fardo pelo resto da vida. Agora, por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele podia pecar, mas ele queria fazer o certo. Ele, confrontado por um profeta, não era como alguns dos reis que ficavam indignados com os profetas, passavam a perseguir os profetas. Não, confrontado por um profeta, ele se dobrava, né? Porque ele queria fazer a vontade de Deus. Então, muito embora tivesse suas fraquezas, foi um homem que no seu coração ele intencionava, enganado pelo pecado, levado por uma vontade que não estava muito disciplinada, porque deveria ele ter estado no campo de batalha. O ócio permite que todas as tentações venham, o descomprometimento com funções mais específicas, que naquele tempo era de um rei, que era, de certa maneira, um regente militar, o levaram a tudo isso daí, e ele era responsável por isso, e disse que era responsável por todos os males, né? Mas ele, quando caiu em si, quando viu o que lhe aconteceu, ele teve o arrependimento sincero. Mas o que é que a gente vê nessa história de Davi? A gente vê que quando a gente cresce, digo nesse mundo, as nossas tentações aumentam. Tem um ditado que veio do Lord Acton, podemos encontrar também em Montesquieu, que diz: o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Então, aquele a quem é muito dado, muito é requerido, né? Um Davi pastor não teria as tentações que um Davi rei teve. Isso mostra que nós devemos ser muito vigilantes. Será que nós somos hoje, com a prosperidade que passamos a ter, com as coisas que passamos a obter, tão sinceros e puros como quando éramos novos convertidos, às vezes estudantes, às vezes pessoas muito mais simples, né? Então nós devemos examinar a nossa vida, porque quando a gente cresce em possibilidades, em ganho de dinheiro, em vantagens nesse mundo, em posições, em novas ocupações, com tudo isso vem novas tentações, né? E a gente pode então deixar de ser aquele Davizinho puro e passar a ser o rei cobiçador, né? Davi, entretanto, teve tempo para corrigir-se, e nós devemos buscar esse autoexame para nos corrigirmos, né? Para que nada que tenhamos nesse mundo faça a gente perder a nossa vocação, que é relacionada não a este tempo, mas à eternidade. Amém? Amém. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, porque temos exemplos na Tua Palavra
de pessoas, ó Pai, que erraram, para que nós não tenhamos que errar. Davi, quando pecou, não usou uma referência anterior a ele para desculpar o seu pecado. E também nós não usemos Davi para desculpar o nosso, Senhor, mas que coloquemos a nossa vida diante de Ti e Te obedeçamos e aprendamos com aqueles que antes de nós tiveram a infelicidade de errar, para mostrar o caminho de volta e para mostrar o caminho a não ser percorrido para levar à queda. Assim nós te pedimos e a Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.